Senhor, graça e paz, muito bom dia. Espero encontrar-te de perfeita saúde. Que a paz do Senhor esteja sobre ti, esteja sobre a tua casa. Hoje estamos no dia 1 de abril. Desejo que este mês de abril seja de bênção na tua vida, na tua casa, na tua família. Recordamos, para quem não me conhece, eu sou Cláudia, sou professora e estou aqui para continuar a falar-vos da série Mulheres que Inspiram. E para recordar também, já falámos sobre Maria, a mãe de Jesus, já falei sobre Marta e Maria, aquela que escolheu a melhor parte, aquela que escolheu a parte que não lhe será tirada, aquela que assentou-se aos pés de Jesus e quebrou sobre ele o vaso de alabastro. Também já falei de Raabe, a prostituta, que por ter entregue a sua vida nas mãos do Senhor Altíssimo, por ter entregue a sua vida nas mãos de Deus e de ter confiado nas suas promessas, ela foi salva, ela e toda a sua parentela. Também já falei de Ruth, a Moabita, ou seja, Ruth a excluída, que não podia entrar na congregação do Senhor, mas por ter dito à sua sogra Noemi que ela aceitava o Deus de Israel como seu Deus, e onde quer que ela fosse, ela também iria, e onde quer que ela morresse, ela também seria sepultada. Ela passou a fazer parte da congregação do Deus Altíssimo, e ela até teve a honra, assim como Raabe também, de fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Também já falei sobre a bela e corajosa Rainha Esther, e hoje vamos falar de uma mulher corajosa, uma mulher líder, uma mulher determinada. E convido-te, se tu tens a tua Bíblia, a abrir a tua Bíblia no livro de Juízes 4:4. Vamos meditar de 4 a 17. Mas também convido-te, se tiveres vontade em saber mais sobre a história dos israelitas, a ler os 3 primeiros capítulos de Juízes antes de entenderes, para poderes entender melhor o que é que se passava em Israel. Antes de prosseguir, eu convido-te, cara irmã, cara amiga que estás aqui a ouvir, ou caro amigo, ou caro irmão, por favor, curte o vídeo, compartilhe e subscreve no meu canal. Por quê? Porque o meu objetivo é que a palavra chegue até os confins da terra. Que não seja eu a ser glorificada, mas que a palavra do Senhor chegue até os confins da terra. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, essa é a minha missão. Fazer com que a palavra do Senhor seja conhecida, que a palavra do Senhor, que a semente que Deus tem colocado nas nossas mãos, que seja lançado sobre terrenos, porque quem faz crescer é o Deus poderoso. Ajuda-me, curte, compartilha e subscreve-te no meu canal. E sem mais delongas, convido-te a abrir o teu livro, a tua Bíblia, no livro de Juízes, e vamos ver quem é essa mulher que vamos conhecer hoje, que vai nos inspirar, que vai nos edificar. E diz assim o livro de Juízes 4:4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. É interessante porque eu pesquisei e estudei em mais que umas versões da Bíblia, e tem outra versão que diz assim: e naquele tempo governava Israel uma mulher. Débora, profetisa, mulher de Lapidote. Então, hoje seja bem-vinda ao meu canal, seja bem-vinda a mais uma mulher, a série Mulheres que Inspiram, seja bem-vinda a conhecer e a ser inspirada e edificada pela mulher que governava naquele tempo Israel. Esta mulher chama-se Débora. E aqui diz que Débora era profetisa, era líder e era juíza e era mulher de Lapidote. Antes de eu continuar a falar de Débora,
E vejamos o que é que aconteceu nos 3 primeiros capítulos de Juízes. E uma forma muito reduzida, vou dizer-vos que os israelitas, o povo escolhido de Deus, é um povo muito teimoso. E quando Deus lhes deu a ordem de avançarem, de conquistarem toda a terra de Canaã e de acabar com tudo o que era idolatria, derrubar todos os altares e afastar todos os povos, eles não fizeram o que o Pai Celestial lhes disse, ok? Eles decidiram viver no meio daquele povo. E isso faz-me pensar e chamou-me a atenção, porque muitas vezes nós, seres humanos, nós achamos que Deus é muito exigente. Nós achamos que Deus nos diz, não te sentes em determinada mesa, não vá a tal lugar, não convivas tanto de forma desnecessária, que não seja pelo trabalho ou pelas nossas necessidades do dia a dia, em certos lugares ou com certas pessoas. Mas nós achamos, não faz nenhum mal. Eu posso ir a determinado lugar, posso passar tempo com determinadas pessoas, que não vai fazer nenhum mal. Porque eu sei quem eu sou filha de Deus, eu tenho a minha vida entregue nas mãos de Jesus, então nada vai me acontecer. Eles podem falar o que quiserem, que isso não vai me perturbar. Só que, na realidade, não é o que acontece. E lembro-me de um dia Deus me ter dito que será que nós podemos estar no meio de pessoas contaminadas e não sermos contaminados? Claro que é possível. Agora vem-me à mente, por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que no meio de uma multidão, vemos apenas 4 que decidiram não se contaminar. Então, quando o nosso Pai Celestial nos diz, afaste determinada companhia, é bom fazê-lo, porque Deus, Ele nos conhece, Ele sabe como é que é o nosso coração, Ele conhece as nossas fragilidades. E então aqui no livro de Juízes, Deus disse, antes no livro de Josué, no livro de Deuteronômio, de Números, Deus sempre diz, eu vou dar-vos a terra de Canaã, mas quando forem, não se misturem. Tudo o que é altar de adoração contrária, deita por terra. Não afasta aquelas pessoas, a terra é vossa por herança, mas vocês não podem estar a viver com as mesmas pessoas que estavam ali, porque elas já tinham as suas culturas, os seus deuses, as suas formas de fazer adoração. Só que eles decidiram misturar e viver e casar e dar as suas filhas em casamento. O que é que aconteceu? Houve proliferação de adoração falsa no meio do povo escolhido de Deus. E a cada vez que eles faziam isso, Deus permitia que eles fossem dominados por aqueles povos. Ok? Então, vemos que ao longo dos 3 capítulos de Juízes e depois também, podemos continuar a leitura, vamos ver que sempre que os israelitas desobedeciam, vinha sobre eles coisas erradas, calamidades. E aqui no livro de Juízes 4:1 diz assim, porém, os filhos de Israel tornaram. Outra versão diz, voltaram a fazer o que era mau, ou o que era errado aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, ok? Antes de Débora estava Eude. Quando ele faleceu, os israelitas voltaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. E por isso, 2, Deus permitiu que Jabim, rei de Canaã, ok, reinasse sobre ele e os dominasse. E havia Císara, capitão do exército de Jabim, que havia 20 anos que dominava, oprimia violentamente o povo de Israel. Ok? Desobediência.
Os israelitas, assim como nós, muitas vezes nós escolhemos desobedecer. Nós sabemos que há uma determinada lei, um determinado mandamento, e nós deliberadamente, de forma consciente, decidimos desobedecer. Talvez na nossa mente nós, isso não vai me afetar. Só que afeta. Se não afeta-me a mim agora diretamente, vai afetar aos meus filhos, vai afetar aos meus netos. E aqui vemos no versículo 3 de Juízes 4 que o povo de Israel já estava há 20 anos a ser oprimida violentamente por Jabim, rei de Canaã, e por Sísera, que era o comandante do seu exército, porque Sísera tinha 900 carros de guerra, que eram carros de ferro. Então, nessa altura, Deus levantou uma mulher, okay? Para tirarmos essa mentalidade que mulheres nunca reinaram na história de Deus, ou que nunca reinaram sobre o povo de Israel. Como eu disse aqui nessa versão, e naquele tempo governava Israel uma mulher. Essa mulher chama-se Débora. E Débora era casada, mulher de um homem chamado Lapidote. E assim nós vemos que Débora, uma mulher casada, provavelmente tinha filhos, se assentava debaixo das suas palmeiras que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam até ela a juízo, ou para serem aconselhados, ou para saberem qual é que era o propósito, qual é que era a direção que Deus tinha para eles. E então Débora mandou chamar a Baraque. Baraque, neste tempo, eram cerca de 1316 a.C. Baraque era o comandante do exército de Israel. E Deus tinha dado a Baraque uma ordem, uma promessa. E vejamos essa promessa em Juízes 4:6. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, da tribo de Naftali. E disse-lhe, Débora disse a Baraque, porventura o Senhor Deus de Israel não deu uma ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Então, aqui vemos que não mandou-te o Senhor dizer, quer dizer que Baraque já sabia, já tinha recebido essa ordem de ir apanhar gente, os filhos de Naftali e os filhos de Zebulon, preparar o seu exército com 10.000 homens e ir ao Monte Tabor. E vemos o que é que acontece em 7. 6 temos a ordem. No 7 temos a estratégia. Deus, quando nos dá uma ordem, uma missão, Deus nos dá a estratégia. Podes crer, cara irmã, se estás agora a viver numa situação difícil e complicada e tu não vês a solução, eu digo-te, ora. Porque a Bíblia diz, se tens falta de sabedoria, pedes a Deus, está no livro de Tiago, e Ele vai te dar sabedoria. Então Deus nos dá, eu tenho prova disso muitas vezes, eu digo, Senhor, tem determinada situação que eu não consigo resolver. E depois de orar, eu vejo a estratégia passar à frente dos meus olhos. Porque para nós é impossível, nada é impossível para Deus. E nós vemos aqui uma mulher a falar com o comandante do exército. Não te diz Deus vai, apanha 10.000 homens da tribo de Naftali, da tribo de Zebulon, e vai a determinado lugar, e 7 diz, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros, com a sua multidão, e o darei na tua mão. Deus, para além de ter dado uma ordem a Baraque, deu-lhe também
a estratégia. O que é que aconteceu? Baraque ficou com medo. Talvez com medo dos 900 carros de ferro que tinha Císera. Mas quem é Císera? Quem é Císera perante o nosso Deus Todo-Poderoso? Quem é? Quais são os teus problemas perante o Deus Todo-Poderoso? Deus é a salvação. Crê somente, assim disse Jesus a Marta. Quando Marta disse, Senhor, já é de 4 dias que o meu irmão está morto e sepultado e já cheira mal. E Jesus disse-lhe, Marta, não te disse, crê somente? Crê somente? Pois crê somente. E serás salvo tu e a tua casa. Em todas as histórias de mulheres que temos estado aqui a analisar, o Senhor Jesus tem nos dito, crê somente e serás salvo, tu e a tua casa. E todos aqueles problemas que agora não estás a ver solução, crê somente. Crê somente. Entrega nas mãos do nosso Pai Celestial, porque Ele tudo pode. Tudo pode. E nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. E então, Juízes 4:8 diz assim: Então lhe disse Baraque, um homem, capitão de um exército, volta-se para uma mulher e disse-lhe: Se tu fores comigo, eu irei. Mas se tu não fores, eu não vou. Imagina, um homem valoroso, que Baraque é um homem valoroso, senão ele não seria capitão do exército de Israel. Recebe uma ordem com uma promessa, Deus já tinha dito, vai, porque eu vou dar-te o exército de Císera na tua mão. E ele volta-se para uma mulher, porque a mulher é juíza, porque a mulher é profetisa, e diz-lhe, se tu não fores, eu não irei. Em vez de Baraque se assegurar na promessa do Deus Todo-Poderoso, em vez dele se apoiar no braço forte de Jeová, que é o Deus dos exércitos, ele vai se apoiar nos braços de uma mulher. Okay? Mas aqui ainda temos que aprender a capacidade de liderança, porque Débora foi levantada como mãe de Israel. Só que ainda que ele tinha plena confiança em Débora, ele tinha que acreditar primeiro naquele que é o provedor. Aquele que disse, vai, porque eu vou te dar a vitória. Assim também eu convido-te a crer. Que se Deus te diz que deu-te a tal promessa, pode ser que agora está tudo escuro, mas Jesus é a luz do mundo e quem crê nele não andará na escuridão. Então, Débora disse-lhe, eu vou. Assim disse Débora, certamente irei contigo, no versículo 9. Certamente irei contigo. Então, Débora se levantou e foi com ela. Muitas vezes também nós recebemos direções de Deus, nós recebemos promessas de Deus e nós preferimos duvidar. Nós preferimos talvez apoiar num irmão, numa irmã, no marido, no pastor, no padre, seja quem for, em vez de crer naquele que é o Todo-Poderoso. Porque a palavra também diz que ainda que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingida. Quem diz isso é Deus, não é nenhum homem. Deus conhece os nossos corações, como diz o rei Davi, Ele é que é o autor dos nossos dias, Ele é que esquadrinha o nosso coração, Ele é que sabe todo o que se tem passado, o que é que se vai passar, porque Ele é Deus do ontem, do hoje e de todo sempre. Ele é o alfa e o ômega, não há nada que não se passe diante dos teus olhos que Ele não veja. Às vezes podemos pensar, eu sou tão pequenina, sou tão pecadora, como é que Deus vai me ouvir? Mas crê que se acreditares, se aceitares Jesus na tua vida, todos os teus pecados já foram justificados. E Deus sim, Deus ouve-nos. Deus ouve-nos, não importa qual é a situação, porque Deus, Ele é a solução. Ele
solução. Assim como ele foi a solução em 1316 a.C., quando ele mandou Baraque fazer o que ele tinha a fazer, e Deus deu-lhe a vitória sobre todos, porque todos os do exército de Cícera caíram ao fio da espada. Assim, nós vemos em Juízes 4:16. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Crê somente. Não importa a quantidade de situações complicadas, todos cairão perante o nosso Senhor, e tudo tem solução perante o nosso Deus Todo-Poderoso. Ok? Então, voltemos aqui para a nossa história de hoje, o nosso relato de hoje, que é sobre Débora, a mulher profetisa, a juíza e líder. Não te esqueças, porque não importa qual é o trabalho que tu fazes, pode ser até dona de casa. Nós somos líderes onde nós estamos. Nós temos autoridade. Eu sei bem que desde Gênesis 3, quando Eva e Adão desobedeceram, que as coisas ficaram ao contrário, porque nunca tinha sido o propósito de Deus as mulheres ficarem debaixo, né? Sempre a vontade de Deus é que nós fôssemos ajudadoras, cooperadoras, idôneas, ok? Para que dominássemos e governássemos lado a lado com os homens. Okay? Mas quando nós voltamos ao nosso Pai Celestial, as coisas vão se alinhando ao propósito de Deus. Okay? E passamos novamente a ser ajudadoras, idôneas. Okay? E podemos governar, e devemos governar com sabedoria. Okay? Porque a palavra também diz que vã é a beleza. Ok? E ilusória a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E ainda vemos que Débora, para além que ela foi enaltecida pelo Deus Todo-Poderoso, ainda aqui vai aparecer outra mulher que eu propositadamente não falei, mas que agora eu vou falar, que está aqui em Juízes 4:9, e diz assim: E Débora disse: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Débora prontificou-se. Nós tínhamos visto em 4 que Débora era mulher de Lapidote. É provável que Débora tivesse os seus filhos, mas Débora se assentava o dia inteiro, ouvindo, julgando e aconselhando o povo de Israel. Muitas vezes as pessoas que não nos conhecem podem dizer que nós não temos nada a fazer, que nós falamos da palavra de Deus porque estamos desocupadas. É mentira, porque Deus não trabalha com preguiçosos, nem com preguiçosas. A maior parte das mulheres que falam do reino de Deus, que trabalham no reino de Deus, assim como Débora trabalhava, são mulheres muito ocupadas. Só que nós sabemos que a palavra diz que o Espírito está sobre a carne. Nós fazemos de tudo para não viver pelas vontades da carne, porque a carne cansa, a carne é fraca, a carne desanima. Mas se nós buscarmos a Deus de dia e de noite, como diz a sua palavra, se entregarmos a nossa vida nas suas mãos, o Espírito de Deus nos fortalece, nos fortifica, ainda que possamos passar noite sem dormir. No dia seguinte temos força, temos ânimo, temos coragem
para continuar a falar do reino de Deus e fazer com que a sua palavra chegue até aos confins da terra. Ok? Porque, como eu tinha dito, Romanos 8,37 diz: em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Nós não nos desanimemos, não é porque nós não queremos nos desanimar. É porque permitimos que o Espírito esteja sobre a carne. Não importa a carga horária de trabalho, porque eu digo muitas vezes que nós mulheres, a partir do momento que nós tomamos a emancipação, ficamos com mais trabalho. Continuamos a ser donas de casa, continuamos a ser mãe e ainda trabalhamos fora. Temos o trabalho fora, temos o trabalho em casa. Mas não é por causa disso que vão dizer que eu não tenho nada que fazer ou que a Débora não tinha nada que fazer na sua casa. Mas o mais certo é que ela não se desanimou. Ela não parou de fazer o seu propósito, que era chamada por causa das lutas do dia a dia. Porque não há uma mulher, eu creio, eu acredito, não há uma mulher nos dias de hoje, assim como nos dias de Débora, que não tem provações, que não tem dificuldades, que não tem momentos de choro, que não tem momentos de frustração, que não tem momentos de desânimo e dizer: Senhor, eu já não quero mais, eu vou desistir. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedoras. Não permita que ninguém te desanime. Não permita que ninguém te aponte o dedo e diga que tu estás a levar a palavra de Deus porque tu não tens nada que fazer em tua casa. A palavra diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E é isso que nós temos que colocar na nossa mente e no nosso coração, porque o nosso Pai Celestial sabe muito melhor do que nós tudo o que nós precisamos. E se buscarmos, persistirmos em buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Crê somente, como disse Jesus a Marta também, ele me disse isso para mim. E eu digo isso para ti. Crê somente e serás salva, tu e a tua casa. E todo o teu entorno, como fez Raabe, toda a sua parentela e todos os seus bens foram poupados. Continuemos para saber quem é essa mulher que recebeu a honra de matar um grande general que meteu medo a Baraque. E essa mulher, versículo 17 de Juízes 4, porém Cícera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Eber, Cameu. Portanto, havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, Cameu. Então, quando Baraque matou todos os soldados de Cícera, Cícera desceu do carro e fugiu. Quando ele fugiu, entrou numa tenda de uma mulher chamada Jael. E essa mulher acabou por matar Cícera. Ok? Então aqui nós vemos duas mulheres. Débora, profetisa, líder, juíza de Israel, mãe de Israel, que se levantou como mãe de Israel, deu ânimo, deu força a um homem que a sua fé estava debilitada, porque se Baraque tivesse fé, tivesse crido no Deus Todo-Poderoso, ele não teria sucumbido. Aqui também nós vemos que Jael, perante a sua força, a sua determinação, cumpriu a vontade de Deus Todo-Poderoso. Amém? Muito obrigada por teres ficado comigo até agora. O Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome de Jesus. Curte, subscreve e compartilhe. Amém. Dia abençoado.